até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadoras. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina espírita, mas não testemunha dele. Assim seja, graças a Deus. Bom, nesse momento, então, vamos fechar nossos olhos, tranquilizar nossos corações, nossa alma, para que possamos nos atentar às palavras que o nosso irmão Zé Ronaldo vai trazer para nós hoje, para o nosso estudo, para o nosso engrandecimento, aperfeiçoamento e compreensão dessa doutrina bendita, que muito nos auxilia em nossa evolução, para que possamos assim ser dignos de servir na seara do Mestre. Pedimos então ao Pai as suas bênçãos, agradeçamos a Ele por toda a sua boa vontade, compaixão, ternura, amor e por todas as oportunidades e bênçãos colocadas ao nosso dispor durante toda a nossa caminhada. Que possamos sempre ser fiéis a Ele e sempre acreditarmos que Deus é um Pai bondoso e amoroso e que está sempre a nos proteger dos maiores perigos, nos intuindo, nos protegendo a cada dia, mesmo que nós não nos atentemos a essas bênçãos colocadas em nosso caminho, mesmo assim Ele ainda continua nos auxiliando, nos protegendo. Que sejamos gratos ao Pai a cada dia por nossa encarnação nesse planeta, e por estarmos aqui mais uma vez nessa escola da vida, nessa escola de almas, que nos auxilia a evoluir. Muito obrigado, Pai, por todo o seu amor, por toda a sua compreensão e pela sua bondade. Pedimos então a sua permissão da espiritualidade maior, do mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, ao Mestre Jesus, a permissão então para iniciar mais o estudo da noite e pedindo que o nosso irmão que estudou para esse tema seja ainda intuído pela espiritualidade maior nesse momento, auxiliando cada vez mais na sua instrução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nosso irmão José Ronaldo é de Vassouras, do Centro Espírita Jesus Maria José. O tema é livre. O tema que ele vai trazer para a gente hoje é superando o sofrimento através da doutrina espírita.
espírita ele é um posto avançado na Terra da espiritualidade, né? De colônias espirituais, de cidades espirituais, de postos de socorro. E a gente sempre diz que o centro espírita ele é uma escola, ele é um hospital, ele é um templo, ele é um lar. E toda vez que nós estamos aqui, de alguma forma estamos conectados então com esse plano maior, com as suas diferentes equipes de trabalho, e nos conectamos com eles. Inúmeros irmãos desencarnados são trazidos, então por isso ele também é um hospital para desencarnados, uma escola para desencarnados, da mesma forma que para os encarnados, né? Onde aqui nos curamos, onde aprendemos, onde oramos e nos conectamos com o plano mais alto, por isso que a gente fala que a casa espírita também é um templo, e é um lar porque nós acabamos criando vínculos, criamos laços, junto aos nossos mentores, mas entre nós encarnados. Vamos criando esses laços, esses vínculos, e isso é fundamental no dia de hoje, numa época em que observamos um individualismo tão grande, né? O que também é um causador de sofrimento e atrasa o desenvolvimento espiritual. O tema de hoje, superando o sofrimento através da doutrina espírita, ele busca mostrar um pouco a natureza do sofrimento e também mostrar de que forma a doutrina espírita ela pode nos ajudar a entender melhor esse fenômeno, esse processo e lidar com isso. Mas só que antes da gente falar do sofrimento, a gente tem que falar da felicidade. E para nós entendermos a felicidade tem sido, digamos, nós podemos dizer que a busca da felicidade, a busca da paz, tem sido o nosso grande motor ao longo da nossa evolução. Ninguém está encarnado aqui para sofrer. Quer dizer, eu digo assim, ninguém encarna com o objetivo de sofrer. Ninguém está vivendo com o objetivo de sofrer, nem de encontrar aflição. Todos nós gostaríamos de ter a paz e buscamos de alguma forma, através dos nossos objetivos, né, das nossas buscas, a felicidade. Então isso é agora, mas isso também era há 100 mil anos atrás. Através de estruturas mais simples de nosso comportamento, por exemplo, a caça, mesmo a luta, a busca por abrigo, tudo isso eram fenômenos, processos, mecanismos nossos comportamentais que nos buscavam trazer essa, ainda que talvez muito arraigado ainda no instinto, mas era a noção da felicidade que nós tínhamos naquela situação de como caçadores-coletores há 30, 40, 50, 60 mil anos atrás. Do ponto de vista assim, desse objetivo, ainda que ele tenha mudado a sua natureza, a energia por trás disso, a motivação por trás disso continua sendo a mesma. Nós buscamos felicidade, buscamos paz. Mas não é isso que nós vemos no mundo, pelo menos não de uma forma mais profunda, de uma forma mais significativa, de uma forma verdadeira. E por quê? Bom, no primeiro ponto, há um equívoco na nossa interpretação, ou na maioria das vezes nos equivocamos em relação a isso. Felicidade não é um somatório de momentos de alegria, não é um somatório de momentos de prazer. Felicidade é um estado de espírito. E essa é uma diferença fundamental do nosso passado, quando nós buscávamos momentos de felicidade, ou momentos de alegria, ou momentos de satisfação. Como é que nós obtínhamos isso? Fugindo de um tigre dente de sabre, conseguindo abrigo numa caverna para passar a noite, para não morrer congelado, lutando contra outros grupos, outras tribos, outros clãs para obtermos o nosso território, onde nós caçaríamos, ali sobreviveríamos e ali obteríamos algum momento de satisfação para logo em seguida, por exemplo, a alimentação nos dava prazer. Hoje a alimentação nos dá prazer, mas no dia seguinte nós estamos de novo com fome, ou daqui a algumas horas. Portanto, a alimentação não é uma felicidade, ela é um estado momentâneo de uma satisfação que tem, inclusive, o seu aspecto biológico, mas que está entranhado com o aspecto espiritual, porque a biologia e a espiritualidade, ou seja, o espírito está encarnado,
Tudo que afeta o corpo afeta o espírito, através do perispírito. E tudo que afeta o espírito afeta também o corpo. E nós estamos então vindo nessa jornada. Mas quando chega nos dias de hoje, nós continuamos cometendo algum equívoco nesse sentido. De confundir um somatório de momentos de alegria como um estado de felicidade ou uma busca da felicidade. Então, por exemplo, quando você vê a pessoa que usa drogas, por exemplo, vamos pegar um caso mais assim, radical, né? Ou mesmo o álcool, um indivíduo que se viciou no álcool, ele vai ter um pico de dopamina no momento em que ele usar aquilo, e ele vai encontrar algum grau de satisfação, seja esquecendo o sofrimento, seja encontrando algum tipo de prazer, que está muito vinculado ao biológico, mas também está vinculado ao psicológico, porque ele faz com que ele esqueça as dores que ele traz, os sofrimentos, os conflitos, ou seja, a paz que ele não tem. Só que, passado o efeito da droga ou o efeito do álcool, ele volta novamente, agora pior, porque o nível de dopamina foi lá embaixo e ele precisa novamente de uma dose para recuperar aquele nível de dopamina que traz motivação e depois a satisfação ou a recompensa. A dopamina ela trabalha nesses dois, é o neurotransmissor que trabalha com motivação e com recompensa. A gente vê a felicidade como motivação, mas felicidade como recompensa, mas felicidade também é motivação, porque se você não é motivado na vida, você também não vai encontrar a felicidade, qualquer que seja o tipo que você busque. Então, esse equívoco, por exemplo, o consumismo. Você vai e compra uma coisa, aí aquilo te dá um prazer, uma sensação de prazer. A sociedade nossa de 150, 170 anos para cá, com a Revolução Industrial, ela começa a vivenciar esse período do consumismo que vai se espalhando. E hoje nossa sociedade está imersa nisso de uma maneira muito intensa. E frequentemente nós usamos o mecanismo do consumismo como uma forma de uma droga. Do mesmo jeito, cara. Você vai lá na internet, ou vai não sei aonde comprar, você vai no shopping fazer... Só fala que vai fazer terapia no shopping, né? Vai comprar as coisas. É a mesma coisa. Você vai comprar aquilo ali, vai ter aquela sensação de prazer, daqui a pouco aquilo ali... Se você fosse analisar o nível de dopamina antes e depois da compra, imediatamente, você veria o nível de dopamina subir, quando você olha aquele troço que você queria comprar muito, um tênis, sei lá, você estava procurando há muito tempo, pegou numa promoção, você ficou, poxa, vou pegar esse troço. A dopamina vai lá em cima para te motivar. Você comprou, a dopamina continua alta, porque ela tem também um elemento de recompensa. Poxa, consegui aquilo que eu queria, daqui a pouco ela começa a cair de novo. Passou um dia, 2 dias, você já está insatisfeito outra vez. Então, essa é a tentativa de obter felicidade por somatórios de momentos de prazer. Isso está totalmente equivocado. Isso não é uma maneira, digamos assim, ainda totalmente incompleta dessa busca que é realizada. Portanto, a felicidade, ela vem como um estado de espírito, a maneira como você lida com a vida, como você vê a vida. Isso é um pouco também que tem a ver com o sofrimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, se aqui na Terra, sendo um mundo de provas, expiações, onde predomina mais o sofrimento do que uma felicidade, até porque não é da natureza da Terra, isso que a gente também precisa entender, não é da natureza da Terra prover a máxima felicidade. Por quê? Porque nós nos acomodaríamos num estágio ainda muito primário do nosso potencial evolutivo. Se nós encontrássemos aqui na Terra alguma forma contínua de alegria e felicidade, de prazer, que motivação nós teríamos para sair daqui? E, no entanto, a Terra não pode suprir toda a nossa necessidade espiritual. Por quê? Porque somos filhos de Deus. E somos destinados a perfectibilidade. Nós nunca alcançaríamos a perfectibilidade aqui na Terra. Aliás, não temos como conseguir alcançar aqui. Ela nos ajuda muito, mas até um certo ponto. Depois essa continuidade tem que ser feita em outros pontos de evolução. Logo, o nosso mundo ele é muito mais um mundo que impõe dor e evolução, que nós chamamos, que não tem a ver tanto com a dor kármica, mas que nos estimula para evitá-lo ou para sair dele
nos estimula muito vários valores que vamos desenvolvendo. Por exemplo, se a gente tem uma doença, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um tratamento. Esse tratamento exige o quê? Disciplina. Esse tratamento exige força de vontade, encontrar forças que nós achávamos que não teríamos para fazer aquele tratamento. Vai exigir talvez que a gente consiga, vai ter que trabalhar mais talvez para conseguir dinheiro para pagar aquele tratamento. Se você for uma pessoa isolada do mundo, que não tem contato com outras pessoas, que não se conecta, isso é uma coisa ruim, porque isso é um dos elementos da completude ou da transcendência humana, é a capacidade de se conectar com outras pessoas. Nós precisamos ver Deus projetado nas outras pessoas. De certa forma, quando Jesus enfatiza tanto o amor ao próximo, ele está nos ensinando a amar a Deus através do próximo, porque não há outro caminho para se amar a Deus que não seja através do próximo. Então nós precisamos estar conectados, precisamos estar ligados. Então quanto mais conectado você está, mais chances você tem numa doença, por exemplo, de ser ajudado. No momento de dificuldade, as pessoas te estenderem a mão, porque você criou uma rede de conexão. Tudo isso está ligado dentro desse processo de evolução nossa. Aí o Espírito de Verdade responde o seguinte a Kardec: é possível um certo nível de felicidade, que não pode ser muito grande, porque nós não teríamos porque nós nem sequer sabemos ao certo o que é a felicidade. Nós temos apenas uma ideia, e aqui nós vamos nos basear naquilo que o Livro dos Espíritos nos coloca. Ele diz o seguinte: do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ora, consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila? É uma consciência em paz. Nós falamos aqui que todos nós estamos, de alguma forma, tentando buscar felicidade e paz. Essa é a nossa busca. O Espírito de Verdade fala isso, né, na questão 922. Mas o que ele está querendo dizer com um estado de consciência tranquila? É a harmonia que nós vamos desenvolver dentro de nós entre o nosso comportamento e a lei divina. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, não está escrito. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e ele responde: na consciência. Se está escrita na consciência, mas aí nós temos que fazer um porém aqui. Quando ele está escrito na consciência, porém, nós ainda estamos sendo alfabetizados para ler essa lei. Ela está plena dentro de nós, mas nós ainda não somos plenos para lê-la, nem entendê-la, nem vivenciá-la. Mas nós estamos avançando. A cada dia a gente aprende a ler uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, a gente forma um parágrafo, a gente avança uma página. Só existe karma quando eu tenho compreensão de que aquilo que eu estou fazendo no sentido positivo ou negativo é algo bom ou algo ruim em relação à lei divina. Mas para isso eu preciso entender a lei. Se eu não entendo a lei, não conheço, então não há nem mérito e nem demérito dentro desse processo. Ou seja, se eu faço o bem, eu só posso dizer que eu tenho um mérito em fazer o bem, ou seja, eu só colho as consequências positivas disso se eu sei que aquilo é um bem. Da mesma forma que eu só posso dizer que eu colho a consequência do mal se eu entendo o que é o mal. Ou seja, eu preciso estar alfabetizado dentro desse ponto, até essa página desse livro, que eu chamo Livro da Vida, de uma forma assim metafórica, né? Que nós traríamos dentro de nós onde estaria escrita essa lei de Deus. Portanto, a consciência tranquila é estar em harmonia com a lei de Deus dentro do nosso nível evolutivo. Muito bem, e o que é o sofrimento? É exatamente o ponto inverso. Nós não falamos que... Quer dizer, ele é inverso nesse sentido, mas no sentido da compreensão, nós falamos que a felicidade é um estado de percepção da realidade, vamos colocar assim. Eu percebo a realidade e processo a realidade dentro de mim num estado de felicidade. Outro dia eu estava pensando nessa palestra ontem, me lembrei de um rapaz, porque a gente olha também os processos expiatórios, e às vezes diz assim, mas isso é fácil de falar, mas no processo expiatório isso aí é muito difícil. O que é o processo expiatório? É a lei do karma
que traz uma consequência muito mais assim, rigorosa para uma determinada reencarnação, mas que tem o seu mecanismo educativo, o seu mecanismo, né, pedagógico. Existe um rapaz que trabalha lá com meu cunhado, aos domingos. A gente ajuda ele também com cestas básicas, a família é toda muito problemática a situação, todos eles têm problemas de deficiência mental. Ele é o que tem uns que tem menos, mas ele ainda tem muitas seríssimas limitações. Tanto que ele estuda lá ele já tem uns quase 30 anos, mas estuda na Pestalozzi, lá em Vassouras. E aí o que acontece? É interessante esse aspecto, porque você vai dizer assim, uma pessoa dessa é infeliz pra caramba. Pessoa que tem uma deficiência mental dessa, você só vê ele sorrindo. Mas não é um sorriso assim de alguém que está alienado. É estranho eu dizer isso, mas quando você conversa com ele, por exemplo, entrega uma cesta básica para ele, ele sorri com aquela cesta básica e você vê os olhos de gratidão no olho dele, de alegria. Não é uma coisa assim de alienação, ele não sabe o que é aquilo. Não, ele sabe, ele fica feliz com aquilo. E ele geralmente nunca vai te brigar com ninguém, nunca briga com ninguém, nunca arruma confusão, nunca está assim, reclamando de nada. Esse espírito, ele está passando por essa expiação, é difícil, é dificílimo. Porém, ele está aprendendo a cultivar um estado de espírito de lidar com aquela situação limitadora sem sofrimento, ou pelo menos com menos sofrimento do que nós imaginamos. Às vezes nós vemos indivíduos saudáveis fisicamente, saudáveis mentalmente, com muitos recursos financeiros, com tudo aquilo que poderia ser possível, o indivíduo se suicida de tristeza, ou de desgosto, ou de depressão, ou por qualquer outro fator. Observem como é problemático a gente tentar analisar os fatores externos para avaliar níveis de felicidade ou níveis de sofrimento. A maneira como entendemos a realidade realmente é aquilo que determina o sofrimento ou a felicidade. Então, da mesma forma que o sofrimento é um estado de espírito, ou seja, a felicidade é um estado de espírito, sofrimento também é um estado de espírito. Sofrimento não é um somatório de dores, de decepções, de momentos difíceis. O somatório é a maneira como você interpreta isso que está acontecendo na tua vida. Aí você vai dizer, eu sou uma pessoa sofredora. Por que é sofredora? É sofredora porque você interpreta de uma forma sofredora aquilo que te acontece. Esse rapaz, para mim, é o maior exemplo dele, tudo, nesse aspecto. Ele não é sofredor. Apesar de estar passando por um processo kármico complicadíssimo. Ele é muito mais feliz do que várias outras pessoas que eu conheço, que têm muitas coisas. E eu, quando falo muitas coisas, me refiro assim, tem amigos, tem saúde, tem a mente normal, sem nenhuma lesão neurológica, e, no entanto, são pessoas extremamente tristes. Então, a nossa maneira de entender o mundo traz, então, esse processo. Há aqui dois pontos, quando a gente vai falar em sofrimento, que não é, da mesma forma que a felicidade não é um somatório de momentos alegres, infelicidade ou sofrimento não é um somatório de momentos tristes. Ele é um estado de espírito, que você pode viver uma fase da tua vida, de repente superar, modificar ela, modificar aquele estado. Existem dois fatores importantes, nós vamos ver 4 no total aqui, causadores do sofrimento, e que vão ser muito importantes a gente entender para poder depois a gente voltar à questão de como a doutrina espírita pode nos ajudar a lidar com eles. O primeiro ponto é uma coisa que nós chamamos de visão incorreta e entendimento incorreto. E na felicidade eu tenho a visão correta, o entendimento correto. O que é visão e entendimento nesse caso? Vamos lá. É interessante nesse aspecto, porque Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Cristo mais ou menos, que também vem como um dos missionários que vem preparando o caminho da Terra antes de Cristo, né, com vários outros sábios, como a gente vê lá no livro A Caminho da Luz do Emmanuel, onde vários espíritos vão encarnando para poder preparar, né, a chegada do Cristo. E entre eles está o Siddhartha Gautama, está o Buda. E o Buda diz o seguinte, voltando à questão de que a Terra é um mundo de provas e expiações, e que a dor e evolução, ou seja, aquela dor que promove um
um incômodo que nos faz ter que mudar a nossa percepção da realidade, porque o budismo trabalha muito esse conceito de mudança da percepção da realidade. E ele diz o seguinte: o mundo é sofrimento. Isso chama-se a primeira grande nobre verdade. O budismo ele começa com as 4, depois que Buda encontra a iluminação, Siddhartha Gautama encontra a iluminação e se transforma no Buda. Ele é chamado Buda Sakyamuni, porque existem vários Budas, né? E o Buda Sakyamuni, ele diz o seguinte, ele vai começar a ensinar aos seus discípulos, ele fala, o mundo é sofrimento, são as 4 nobres verdades. O sofrimento, ele é resultado da ignorância e do apego, segunda nobre verdade. Aí ele diz assim, a terceira nobre verdade, é possível vencer o sofrimento. E ele coloca a 4ª nobre verdade. A maneira de vencer o sofrimento é o caminho óctuplo. É um caminho de 8 etapas que ele ensina dentro do budismo. Então, essas são as 4 grandes nobres verdades proclamadas por Siddhartha Gautama, o Buda Sakyamuni. É interessante observar que na segunda nobre verdade ele diz assim: a causa do sofrimento é a ignorância e o apego. Ele não está dizendo que a causa do sofrimento é a doença, é a fome, é a velhice, é a perda de um ente querido. Ele não está dizendo que o sofrimento é isso. Ele está dizendo que o sofrimento é a ignorância e o apego. Visão daquilo que é felicidade e infelicidade. Nada mais, nada menos do que isso. Visão do que é o sofrimento. E é interessante esse processo, porque quando a gente fala visão incorreta, o que é a visão incorreta? Não é só a vista, tá, gente? Apesar que a vista, digamos, seria a principal dentro desse processo. A visão é a percepção de toda a realidade. Material, por estarmos encarnados, mas também a realidade espiritual. Mas para nós aqui, a realidade material tem um peso muito grande. A visão principalmente, mas a audição, a percepção pelo tato, o cheiro, o gosto, tudo. Muito bem. O que é a percepção incorreta? É olhar o mundo de uma forma que eu filtro só aquilo que é ruim, só aquilo que me incomoda, só aquilo que me incomoda no outro. Eu só vejo o lado negativo das coisas. Isso é a visão incorreta. E aí, né, Nádia, entra naquela passagem que você citou lá no Jesus Maria José, que está no Sermão da Montanha, sobre o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo fica iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo fica em trevas. O que é olho são e olho doente? É a visão correta e a visão incorreta que você tem. Eu vejo o mundo com gratidão ou eu vejo o mundo sempre com mau humor? A gente tem aqueles colegas de trabalho que já chegam reclamando lá, reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando que... A gente deveria inverter esse processo. O exercício da gratidão já deveria começar na nossa oração de manhã cedo. Gratidão, gratidão, gratidão. Isso pode parecer uma coisa boba, mas ele começa a mudar a nossa percepção da realidade. Porque isso é algo que se treina, é algo que se exercita. Para nós chegarmos a essa compreensão de um estado de sofrimento, um estado de felicidade, eu preciso começar a ter gratidão para vencer o sofrimento. Eu preciso começar a ter essa visão correta. Se a minha visão é incorreta, eu começo a perceber uma realidade muito mais difícil do que ela realmente é. Aí vem o segundo ponto, o entendimento incorreto. O que é o entendimento incorreto? É o processamento dessa realidade percebida. Eu percebi a realidade que eu queria, filtrei ela. Sabe aquela pessoa que você não consegue conversar com ela 10 minutos, que ela te joga lá embaixo, deixa um bagaço, que ela só fala coisa ruim, ela só vê o lado negativo das coisas, ela reclama da política, ela reclama do mundo, ela reclama do meio ambiente, ela reclama do barulho, reclama do trabalho, reclama porque está chovendo, reclama porque está sol, reclama porque está frio, reclama porque está calor. Te deixa um bagaço. Aquilo ali é o filtro mental dela, essa visão incorreta.
Aí, quando ela traz isso para dentro, começa agora o processamento, que a gente processa o quê? Aquilo que a gente busca, né? A gente está captando do meio. Palavras, gestos, objetos, paisagens. E aí ela começa a processar. Então, vem entendimento incorreto. Então, visão incorreta, entendimento incorreto, sofrimento. Não tem a menor dúvida. Então, esse é o primeiro ponto que nos leva, a primeira causa de sofrimento nossa, é essa. Mas tudo isso aqui está lá em Siddhartha Gautama, cara. Lá na ignorância e no apego. De certa forma, não nos espanta, porque se nós pegarmos passagens dos evangelhos, passagens das escrituras budistas, pegarmos passagens do taoísmo, passagens do... Eu tenho estudado muito ultimamente, uma coisa que me atrai muito, acho que eu já fui em outra encarnação, o judaísmo. Eu gosto muito do estudo do judaísmo, especialmente dos judeus chamados racídicos, que é um ramo do judaísmo que surge por volta do século XVIII, final do século XVII. É um judaísmo místico que começa com um indivíduo chamado Israel Ben Eliezer, que também é conhecido como Baal Shem Tov. É um indivíduo muito sábio, os livros dele são maravilhosos, toda a sequência que vem depois dele, a escola, né, judaica que vem depois dele, ele é muito importante. Então, quando você começa a juntar, pegar essas pontas, vamos dizer assim, esses fios, é como se a espiritualidade estivesse jogando para a gente assim, uns fones de ouvido para a gente colocar e ouvir verdades espirituais. Quando a gente começa, a gente pega assim, bota esse fone de ouvido aqui que caiu aqui, poxa, caramba, coisa legal. Aí você pega, vai ouvir o outro aqui agora, pô, isso aqui é bem diferente, mas é bem interessante também. E a gente começa a encontrar verdades em diferentes lugares. E claro que para nós o nosso fone de ouvido do doutrina espírita é aquele headphone, né? Que a gente bota, porque a gente tem que ter um ponto, uma base, né? Vamos dizer assim, um alicerce mais forte, mas eu não deixo de ver esses outros recados que nos são dados, essas outras, vamos dizer assim, revelações que nos chegam de grandes mestres espirituais. E às vezes a gente fala assim, grandes mestres espirituais, mas olha, a gente encontra um bocado de gente na nossa vida que nos ensinam coisa pra caramba, né? E são pessoas assim, humildes, mas que trazem as suas sabedorias e elas são colocadas nos nossos caminhos exatamente para que a gente fique atento a esses ensinamentos, né? A essas possibilidades de crescimento espiritual. Então esse é o primeiro ponto, visão incorreta, processamento incorreto dessa informação, ou seja, entendimento correto. Segundo ponto, sombra. Sombra que é um tema que a gente também não vai se estender muito aqui, porque ele existe uma palestra específica sobre isso, mas ele na verdade é um material que vem sendo muito trabalhado pela Joana de Ângeles desde a década de 80, né? E sombra é um conceito junguiano também, de Carl Gustav Jung, né? Só que a Joana adapta, né, meio que esse conceito à doutrina espírita. E aí nós vamos entender o seguinte, para resumir bem, sombra é todo o conflito, ou melhor dizendo, toda a experiência dolorosa do passado, tudo aquilo que o nosso consciente esqueceu, tá? Que a gente não lembra, pode ser da nossa infância, muita coisa que a gente esqueceu, ou, na sua grande maioria, vem de vidas anteriores. Também entrou no processo de esquecimento, porém, o fato de ter entrado no esquecimento não quer dizer que ele não seja uma força atuante. Ele continua vindo aquelas pulsões para o nível consciente. E por isso que a gente, às vezes, tem dias que a gente acorda mal, tem dias que a gente fica mal, de repente a gente pode ser espiritual? Pode ser uma obsessão. Obsessão que me refiro assim, uma influência espiritual temporária, inferior, ou pode ser uma obsessão. Mas muitas vezes não, somos nós mesmos. O material do nosso subconsciente de profundidade que está vindo à tona, precisamos ser iluminados, precisamos ser transmutados, nas próprias palavras de Joana. E na visão de Jung seria a individuação do indivíduo, né? Que na verdade, se a gente for para analisar bem, cara, assim, o Jung também é um cara fantástico, né? Porque ele traz uma visão assim, ele foi procurando tentar encontrar essa verdade em vários pontos diferentes da civilização, do seu tempo e de outras épocas também. E, na verdade, essa busca no nosso passado, no nosso subconsciente, dessas dores, dessas fraturas que estão ali, de perdas, de traumas, de culpas,
eles estão todos ali dentro, lá no subconsciente. E eles tentam vir à tona, porque para nós alcançarmos o self, esse eu espiritual, lá no futuro, lá na frente, a gente precisa integrar todo esse passado nosso que ainda está conflitante. Ele não pode ficar com uma energia deletéria que nos faz mal. Eu tenho que lidar com aquilo. Mas o que acontece quando chega no nível consciente, essa sombra, a gente não quer lidar com ela, como não quis lidar no passado, colocou ela lá na caixinha, fechou a caixinha e escondeu ela lá dentro, achando que aquilo ali ia ficar para sempre guardadinho ali. Só que ela não fica. Ela tem que vir à tona, a gente tem que ser integrado em tudo. E aí, quando ela chega, a gente não consegue lidar com ela, surge o quê? Neurose, processo neurótico. Processo neurótico é a incapacidade de lidar. Jung diria, então, que nós temos alguns arquétipos que chegam. Podem ser arquétipos coletivos, podem ser arquétipos individuais, que vão chegar no nível da consciência e nós não vamos conseguir lidar com eles. Alguns desses arquétipos são oriundos dessa sombra, né? Mas nós precisamos iluminá-la, precisamos transmutá-la. Então essa é uma das fontes também de sofrimento. Veja, ela não é externa, ela é interna. A terceira fonte de sofrimento, ela vem do processo expiatório. Mas aí, mesmo no processo expiatório, ou seja, um fator kármico muito grave que determina para o indivíduo sérios processos limitadores, ou de dores, ou de dificuldades, nada dá certo na vida da pessoa, só tenta. Mas só que mesmo esse também é possível mudar a percepção da realidade, da experiência percebida quando aquela frustração chega. Até isso é possível ser mudado também. Então o fato de um indivíduo ter uma expiação não quer dizer que ele vai ter que ficar sofrendo. O objetivo, gente, da expiação e do sofrimento não é que você vai ficar sofrendo para sempre, é você aprender a superar ele. Né? E quando você supera esse sofrimento, por que aqueles indivíduos procuravam a Jesus e eram curados por ele? Porque o sofrimento tinha chegado ao fim, aquele processo. E o que faltava às vezes era um tantinho de fé. Por isso na questão 922 se fala em consciência tranquila e fé no futuro. Porque você sem fé também é muito difícil. Eu fico muito assim triste, de certa forma. O meu filho, por exemplo, mais velho, ele foi criado dentro do espiritismo, participou de comércio, lá, mocidade, tudo tem direito. Todo estoque, toda a caixa de ferramentas que você tem para tentar botar juízo na cabeça dessas crianças, desses jovens. Só que ele resolveu ser agnóstico. Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Aí o meu mais velho é agnóstico, não é ateu, mas é agnóstico. E o mais novo ali fica meio que balançando entre um e outro ali, mas esse eu acho que ainda tem salvação. Mas o que me deixa... Mas veja, o meu filho mais velho, ele é uma pessoa muito ética, assim, muito correta. Só que sofre muito. Porque ele tem depressão e ele teve alguns problemas na vida dele, separou essa coisa toda das coisas dele. E ele não tem nada nesse aspecto. Essa noção de fé, de vida após a morte, ele não aceita nada disso, entendeu? E você perde um dom que Deus nos entrega. Um dom que Deus nos entrega. Se a gente pegar, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, há uma definição belíssima ali sobre fé, que diz assim: a fé é a posse antecipada daquilo que se espera. Ou seja, ter a posse de algo que ainda não está com você, mas meio que já está. Porque você acredita tanto naquilo, que aquilo já faz parte do teu coração, do teu pensamento. E isso te dá uma força extraordinária para você passar e superar esse sofrimento. E isso ele não tem. Por mais que eu converse, que eu tente argumentar, ele se fechou nessa visão. Vai ter que esperar, eu vou ter que respeitar esse tempo dele. Mas eu digo isso apenas, não é porque alguém tem que ser necessariamente religioso, não é nesse sentido. Mas eu vejo o sofrimento dele e eu não posso fazer nada. Porque eu, em momentos muito difíceis da minha vida,
eu falo da doutrina espírita, mas poderia ser uma outra religião, se eu tivesse outra. Me ajudou muito, me tirou de uma situação, de situações, aliás, não de uma, de várias, onde eu teria talvez entrado em desespero. Mas essa fé e essa confiança nessa presença espiritual e na nossa destinação, numa finalidade existencial, isso faz toda a diferença entre o sofrimento e a felicidade. Ainda que essa felicidade não seja plena, a gente entende isso, a felicidade aqui na Terra ela é relativa. Porque nós temos ainda muito que aprender, que desenvolver, né? Mas isso me ajudou demais dentro desse sentido. Então, nós temos esses elementos de expiação, de sombra, de visão correta e incorreta e, por fim, uma coisa muito simples. Eu falei aqui do livro da vida, né? Que nada mais na verdade eu falo livro da vida porque eu fico inventando essas coisas, gente, só para poder deixar assim, uma linguagem mais agradável, né? Você fala assim, a lei de Deus está escrita na consciência, mas até está escrita em outro lugar, então está escrita no livro da vida. E eu estou aprendendo, estou sendo alfabetizado para poder ler esse livro, para poder entendê-lo, né? Mas se eu entro em conflito com essa lei que quando eu já conheço, tá? Aquilo que eu já conheço. E o que é entrar em conflito? É ter um comportamento que entra em conflito. O que é esse comportamento? Pensamento, palavra, atitude. Pensar, falar e agir caracterizam o meu comportamento. Se o meu comportamento está em conflito com a lei divina, e tudo está mergulhado na lei divina, então eu crio uma dor para mim mesmo, um conflito. E esse conflito me tira a paz, me rouba a paz. Ou seja, deixa a minha consciência intranquila. Logo, mais uma vez, voltamos para a questão 922. Não tem consciência tranquila naquele que vai contra a própria lei de Deus através do seu proceder. Então, gente, o ponto fundamental é esse. Nós temos algumas causas de sofrimento. Temos 4 causas aqui do sofrimento. Mas todas elas estão ligadas de alguma forma, todas elas estão conectadas, seja a visão correta e incorreta do que nós vemos da vida, do que nós interagimos, seja pela expiação que nós trazemos, marcada no nosso planejamento reencarnatório dessa existência, seja na sombra que nós trazemos, seja no conflito, ou melhor, não na sombra que trazemos, mas na maneira como lidamos com essa sombra. Porque a sombra todos nós temos, todos nós cometemos erros no passado, mas isso não quer dizer que a gente tem que sofrer por isso agora. A gente pode lidar com isso de uma maneira, na verdade, um terapeuta, digamos, convencional, vamos dizer assim, da psicanálise, da psicologia, ou até mesmo na psiquiatria, às vezes consegue fazer isso, o que ele está fazendo é tratar a sombra. Ele pode até não ser um junguiano, mas no fundo o que ele está fazendo é isso, é tentar pegar um elemento lá do passado e tentar ver, ajustar ele ao presente, à situação atual e tentar fazer com que o indivíduo processe aquilo e aprenda a lidar com aquilo. Lide com esse trauma. Eu tenho visto uma situação lá em Vassouras, agora que está acontecendo, onde um casal talvez venha até se separar. E não há muito que a gente pode fazer diretamente, só indiretamente aconselhando. O rapaz traz uma dor muito forte do passado, da infância dele, por conta de problema de separação dos pais, foi muito traumático. E pelo que eu percebo, e a gente vai tendo uma certa experiência ao lidar com muitas dessas situações das pessoas que nos procuram, essa dor dele ficou incrustada. Ele meio que botou uma casca, uma concha em torno daquela dor ali. Só que aquela dor virou raiva. E essa raiva, onde ele vai jogar essa raiva? Na companheira dele. E na filhinha. Então, se ele não consegue, se o terapeuta ou o terapeuta que eu me refiro, o terapeuta convencional, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, ou uma pessoa dentro de uma casa espírita fazendo auxílio fraterno, também pode fazer a mesma coisa. Claro, não com a competência do terapeuta, no sentido técnico, mas nós podemos fazer passos importantes dentro dessa terapia, inclusive com o auxílio dos passes, o tratamento até desobsessivo, se for o caso, porque às vezes também tem
desdobramentos nesse sentido, para a pessoa tentar ver que nesse passado está muito, não vou dizer que esteja tudo, mas até porque o que ele vivenciou no passado possivelmente tem a ver com coisas até anteriores, mas esse passado é o que está mais forte, nitidamente a gente observa isso. E é o que está causando essa raiva, que ele não consegue controlar, porque foi muito traumático. Se ele não consegue, ele acha que botando isso numa gaveta e fechando, isso vai ficar lá, mas não fica. Porque ele vai vir à tona. Então é preciso lidar com esse elemento. Né? Então, quando a gente fala muito nessa questão de felicidade e infelicidade, nós temos que entender esses mecanismos, todos eles, causais desse processo. E da relatividade do processo, tanto da felicidade quanto da infelicidade. Mas todos eles são visões, são percepções que nós temos, a maneira como nós vemos o mundo e como processamos o mundo dentro de nós. A maneira como lidamos com aquilo que vem de dentro de nós, lá do nosso subconsciente de profundidade. Nós nos perdoamos, somos capazes de perdoar o nosso passado, porque a criança às vezes se culpa, sabia? Eu não sei se é o caso dele, mas ele pode ser que ele se ache responsável pelos pais terem se separado. E aí é pior ainda, porque aí além da raiva vem a culpa também, misturada dentro desse processo. A criança ela não tem ainda uma condição de elaborar plenamente, ela não tem como analisar, nós não conseguimos fazer isso, analisar todos os fatos que estão envolvidos numa situação e ponderar tudo isso, chegar a uma conclusão. Nossa conclusão é sempre imperfeita pra caramba, porque a gente é muito fragmentário, nossa capacidade de pensamento. A gente só consegue pensar plenamente quando estiver aí bem avançado espiritualmente. Imagina uma criança, ela vê uma dimensão do processo ali, e uma palavra que o pai falou, uma palavra que a mãe falou, uma situação que ela ouviu ali, é o suficiente disso para ela construir na cabecinha dela um sentimento profundo de culpa que vai se manifestar lá na frente, cara. É uma neurose da criança. Quando ela esbarra no ego, né, na parte consciente, ela gera essa neurose. Mas como é que a doutrina espírita poderia nos ajudar então a lidar com isso? Com esse mecanismo de sofrimento? Bom, a gente precisa mudar a visão e o entendimento. Isso é uma coisa que leva tempo, mas a doutrina espírita tem nos mostrado muito. Vejam, o que nós falamos? Que a casa espírita, logo que nós chegamos, a casa espírita ela é hospital, ela é escola, ela é um templo e é um lar. Como templo, eu observo muito nas reuniões, por exemplo, principalmente nossas de segunda-feira lá no centro, que essa conexão espiritual é muito forte pela natureza do trabalho que se realiza lá. Apesar de ser uma reunião de estudo, ela também é uma reunião de intercessão espiritual para pessoas que estão doentes, pessoas que estão obsidiadas, pessoas que estão com problemas psicológicos graves, neuroses ou psicoses, né? Pessoas que estão envolvidas com drogas, com álcool, etc. Ao mesmo tempo, a gente observa uma grande quantidade de espíritos, 50, 60, 70, 80 espíritos trazidos em cada reunião dessa de segunda-feira. Isso vai criando mas ao mesmo tempo, você tem uma contrapartida desse processo, que é na mesa de estudo mesmo, a presença de muitas entidades. E sempre que vem uma pessoa nova lá que tem mediunidade, ela vê uma situação diferente acontecendo. Um dia foi uma moça que veio de Brasília, e quando ela estava lá, ela viu uma entidade se aproximar da mesa e colocar um monte de flores assim, azuladas na mesa, sabe? Uma entidade emitindo uma luz azulada assim, colocando aquilo na mesa. Ontem, uma senhora que estava lá viu um senhor vindo, que foi um dos fundadores da casa. Ele chegou, sentou na cadeira da frente, ainda com relógio de bolso ainda, sabe? O centro é bem antigo, tem 92 anos. Relógio de bolso, aquela roupa, e ele sorriu muito, ficou sorrindo, depois saiu, porque ele viu que o trabalho, nossa casa teve quase fechando, vamos dizer assim, há uns 15 anos atrás. E ela recuperou esse trabalho, a gente conseguiu recuperar esse trabalho, a espiritualidade recuperou esse trabalho. E ele mostrou a felicidade dele, sabe? A alegria dele de ver o trabalho sendo realizado e a quantidade de espíritos que se encontravam ali no ambiente. E isso, por isso que a gente fala que é um templo, no sentido de que aumenta a intensidade dessa conexão com o espiritual. Com isso, o que começa a acontecer? Nós começamos nas nossas orações e nas práticas de oração dentro da casa espírita, mas também nas nossas casas,
a ver a oração de uma outra forma. Ela não é só um tempo que você destina para fazer um ritual. Não, não, não. A oração é um diálogo com o divino. A oração é um diálogo com a espiritualidade superior e com irmãos espirituais, que estão um pouco acima de nós também, e que nos envolvem. E nós estamos tentando estabelecer com eles esse link, essa ligação. E olha a ajuda que eles nos trazem quando a gente faz isso. O quanto eles nos intuem, o quanto eles nos protegem nas situações das mais diversas. Aí você vai, por exemplo, para o passe. A pessoa está... Nós tivemos casos lá, já várias vezes, pessoas com síndrome do pânico. E aí você sabe a dificuldade que é para uma pessoa dessa conseguir uma consulta com um psiquiatra. Para poder tomar um medicamento que possa conseguir cortar os estímulos. Porque, na verdade, você tem medicamentos que são razoavelmente bons hoje em dia para vários tipos desses problemas, mas eles não é matemático isso. Você vai fazer, a gente chama muito que a medicina ela é muito assim empírica, a gente chama. É tentativa e erro, é experiência. Toma medicamento, não sabe se vai dar certo, em geral 2, 3 semanas para dar resultado, aí vai ter que fazer o ajuste de dose e às vezes não vai dar certo, vai ter que entrar com outro medicamento. Por isso que a pessoa desiste, fica pulando de terapeuta em terapeuta, no caso da psiquiatria, com medicamento alopático, medicamento controlado. Com o passe não melhorou. 2 semanas e meia de passos. Mas aí era 3, 4 passos por semana. A energização do perispírito tem um reflexo imediato no corpo físico, tem um reflexo imediato no cérebro, na região, digamos, neurológica, na ação, com todo o mecanismo neurológico, seja ele elétrico, seja ele bioquímico, e começa a trazer benefícios extraordinários. Então o passe, por exemplo, é um tratamento, por isso que a gente fala, é hospital para a espiritualidade, mas é hospital porque a espiritualidade também recebe passe. Os nossos amigos espirituais que são trazidos em condições de sofrimento, eles também recebem passes, também recebem tratamentos no seu corpo espiritual. E nós que aqui nos encontramos, todos estamos sendo tratados. Só que alguns mais rápidos, outros um pouquinho mais lentos, dependendo de como isso vai acontecendo. Né? Uma coisa que acontece na casa espírita também, que nos ajuda muito a vencer o sofrimento, é o acolhimento e a conexão que vamos estabelecendo entre nós, companheiros, dentro da casa espírita. E é interessante nesse sentido que a tecnologia, por exemplo, o WhatsApp e outras formas, mas principalmente o WhatsApp hoje, ele é um mecanismo que pelo menos para mim está sendo assim, acho que para muitas pessoas está acontecendo a mesma coisa. Você começa a ser espírita 24 horas por dia, cara. Eu estou aqui antes de sair de casa, que não deu para responder. A menina me mandando um monte de mensagens aqui que a gente está trabalhando um problema de uma perda de um ente querido. Mas não é só ente querido, aí tem o ente querido, tem um parente, eu não posso falar os nomes, mas um parente que está sofrendo muito pela mesma perda do ente querido, mas ainda pior do que ela a situação. O outro parente que está com câncer e que está aceitando esse tratamento à distância que a gente está fazendo também para tentar pelo menos diminuir os sintomas do tratamento quimioterápico, que está sendo muito difícil para ela. E está cheio de mensagem aqui já disso. Então isso acontece o tempo todo. Todo trabalho, eu estava no trabalho lá. Semana passada. Aí eu não atendo muito público, tá? Meu trabalho é todo administrativo, mas tem algumas pessoas que eu atendo para fazer biometria, que quem já foi na caixa sabe, né? Você vai lá, bota os dedinhos, tira lá as fotos, tal, tira uma foto bonitinha lá. E eu faço isso, sou esse fotógrafo e coletor de digitais. O resto é tudo trabalho interno. Eu faço, mas fico ali na frente do trabalho administrativo. Aí eu estava atendendo o pessoal lá, cara, e telefone, celular, dando mensagem, tudo de urgência. Pessoa com problema de depressão, outro com síndrome do pânico, outro era problema não sei o quê. Aí eu respondendo, atendia, não sei o quê, larguei lá, fui lá dentro fazer oração. Tem uma salinha que eu escondo lá, faço oração. Então é assim, aí você começa a observar uma coisa interessante nesse processo. Isso colegas, às vezes, nossos, da casa, passando por dificuldades. E é uma coisa que os nossos irmãos evangélicos, eles têm muito a nos ensinar nesse sentido. As comunidades evangélicas, elas... Eu não
defendo um isolamento como eles fazem, entendeu? Mas eu acho que até certo ponto é muito útil. Por exemplo, eles, principalmente nas pequenas igrejas, eles formam uma comunidade de 30, 40, 50 pessoas, vamos dizer assim. E eu já lidei com vários, por várias razões, eu já tive em várias dessas comunidades. Dentro e fora, mas assim, compreendendo o que estava acontecendo ali. A pessoa está doente, vai lá 2, 3 visitar e levar remédio se estiver precisando, vai fazendo. Ah, está sem emprego, consegue emprego para a pessoa. Ah, tá com depressão, o casal está com problema, vai o pastor lá conversar, ou vai uma pessoa conversar, aconselhar. Cara, você está inserido num local, num ambiente que te acolhe e cria um senso de comunidade, isso faz toda a diferença. A vida das pessoas estão muito solitárias, há um nível de individualismo muito grande na sociedade, no mundo atual. Então, quando você cria essas ilhas, vamos dizer assim, de comunidade, de senso de comunidade, isso é uma terapia também da alma. Isso é um antídoto do sofrimento. E nós espíritas, eu acho que a gente está devagarzinho aprendendo a fazer isso também. E a gente acaba fazendo. E hoje, com o lance de você ter esses mecanismos, como o WhatsApp, por exemplo, você chega de manhã cedo, às vezes eu chego de manhã cedo lá, já tem pessoa mandando mensagem sobre um problema. Aí o que a gente faz? Aí já liga para o outro, vamos aplicar passo, conversar, fazer um curso lá na casa da pessoa, conversar com ela. Aí vai lá, visita, marca uma hora, vai lá, visita, te conversa, já tira aquela pessoa daquela situação de isolamento que ela está. Isso faz toda a diferença, essa vivência dentro da casa espírita. A gente tem que aprender isso com os nossos irmãos evangélicos, trazer mais. Mas nós já estamos fazendo bastante isso. Acho que já está. É uma situação que você começa a se sentir acolhido. E esse acolhimento é fundamental, ele faz parte desse processo de tratamento. Então a doutrina espírita tem esse potencial também para acolher, para que o indivíduo não se sinta sozinho. Porque a pior coisa que tem, cara, é você estar sofrendo e sentindo sozinho. Não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém, nem que seja para te ouvir. Você não precisa, no auxílio fraterno, às vezes, falar nada, você só tem que ouvir. E às vezes você vai falar, claro, dependendo da circunstância. E o auxílio fraterno vai ser uma tarefa que na casa espírita, eu acho que vai ficar aqui, o Fonseca já faz esse trabalho, né? Mas tem casas que ainda não estão fazendo, nós lá estamos começando assim, a fazer ele, não de uma forma sistemática, mas acaba fazendo, porque chega no final da reunião, precisa sempre quiser conversar com a gente, geralmente aí é o Paulinho que fazendo. Mas não é, o bom é ter um horário certinho, né, para poder estar fazendo esse trabalho e depois fazer os encaminhamentos. Então o auxílio fraterno é uma coisa que vai se incorporar ao trabalho da casa. Porque nós vamos ter que começar a ter mais esse contato, esse carinho, essa conexão com as pessoas. E um outro elemento que surge dentro dessa visão de como a doutrina espírita nos ajuda a superar, né, suplantar o sofrimento, e isso a doutrina espírita ela é insuperável. É nos mostrar o quanto nós devemos nos envolver e fazer o bem a outras pessoas, ao nosso próximo. Que não é nada de... não é nenhuma descoberta da doutrina espírita, que Jesus estava falando isso há 2000 anos, né? Mas quando a doutrina espírita incorpora todo o evangelho e dá a ele ainda uma interpretação mais aprofundada desse processo, a gente precisa começar a trazer para a nossa vida... Ó, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, de coração. O melhor tratamento para o nosso próprio sofrimento e para qualquer desajuste que a gente tenha é fazer o bem ao próximo. É começar a se preocupar com o outro também. Não estou querendo dizer que a gente vai relegar o nosso problema a zero, não é isso que eu estou falando. Mas no momento em que a gente inicia esse processo de se preocupar com os outros, naturalmente a nossa visão de sofrimento já começa a mudar. Primeiro que você já começa a lidar com casos muito mais graves e muito mais difíceis do que aquele que você achava que era o seu problema. Não é que ele deixa de existir, ele continua existindo. Só que a tua visão dele, nós não falamos que o sofrimento, assim como a felicidade, é uma visão, é uma percepção que pode ser aumentada ou diminuída. Eu posso transformar meu sofrimento no pior sofrimento do mundo. Tem pessoas que fazem isso, transformam o seu sofrimento no pior sofrimento do mundo. Não querem nem ouvir falar do problema dos outros.
Uma delas é o maior problema do mundo. Bota lá no pedestal. Vai sofrer muito mais. Vai potencializar esse sofrimento. Por quê? Porque ela só vai pensar nisso o tempo todo. É o que acontece com pessoas que sofrem, vamos dizer, o hipocondríaco, a pessoa que tem uma mania de doença, fica pensando o tempo todo, aquela pessoa que fica pensando o tempo todo só no negativo, no negativo, no negativo, e ela potencializa a sua própria dor, seu próprio sofrimento. Quando você começa, é interessante esse processo, a gente vai dizer assim, ah não, mas eu não vou ter tempo, a minha energia, eu não consigo ter energia para cuidar dos meus próprios problemas e me dedicar ao outro. Lê do engano, essa energia é inesgotável. A fonte dessa energia é inesgotável. Você consegue ajudar muitas pessoas. Talvez você precise de ajuda. E provavelmente vai precisar em situações mais graves. Tem uma pessoa, por exemplo, na casa espírita ou na rua, que sofre, sei lá, vamos botar aí uma bipolaridade, transtorno bipolar. É complicado você lidar com isso. A gente está com um caso desse lá no centro. Então a gente trabalha até certo ponto a gente precisa de ajuda nesse aspecto. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer tranquilamente. Tem coisas que a pessoa só precisa de um amigo, cara. Só precisa de um abraço, só precisa de um ouvido, só precisa de uma palavra de conforto, de carinho. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a observar, sem perceber, a gente vai observar que o nosso próprio sofrimento, nossa própria noção de sofrimento começa a mudar. Agora, isso, cá para nós, envolve uma mudança muito radical na nossa percepção da vida. Eu tenho uma colega lá que ela está sempre mandando, agora ultimamente já está um pouco doente, mas ela está recuperando, graças a Deus já está recuperando. Na verdade, uma amiga muito querida, e ela está sempre mandando mensagem, pedindo oração para isso, fulano, para ciclano. Mas não é só pedir oração não, ela pede oração, ela liga para a pessoa, ela vai na casa da pessoa. Aí depois que a gente fez as orações, ela vai de novo para ver como é que está, se precisa outra vez. Nisso, a própria dor dela meio que começa a se dissipar. Não é que ela some, não é isso que eu estou querendo dizer. A percepção da dor dela passa a ser menos importante, entendeu? Ela bota em segundo plano. Isso é criar um sentido, significado extraordinário para a nossa existência. E esse talvez seja, assim, talvez o elemento mais importante, mas eu considero todos eles. A leitura edificante, o aprendizado que se faz nas palestras, nos estudos, nas leituras de livros. Essa conexão com o espiritual através da oração, através da meditação, da contemplação. E essa prática de fazer o bem, a prática de amar ao próximo. Que na verdade a gente está tentando amar a Deus. Como é que vai amar a Deus se a gente não ama a obra de Deus, não ama a sua obra? A gente não está vendo, vocês estão conseguindo ver Deus aqui? A gente vê, sim, eu vejo a obra de Deus. Eu não consigo ver Deus ainda. Vamos ver um dia. Eu consigo ver a obra de Deus. Então como é que eu vou me aproximar de Deus através da sua obra? Né? É claro que a gente vai fazer oração, a gente vai, né, se conectar, mas se eu faço essa oração, mas não me conecto com a obra divina, não vejo ela manifesta, está incompleto esse processo. E esses três elementos, né, a fé, o conhecimento e o amor, são os três grandes antídotos e os três grandes tratamentos para o problema do sofrimento. Né? Não tem grandes segredos, né? Isso já vem sendo ensinado para a gente há tanto tempo. E a doutrina espírita veio apenas reforçar esse elemento nas nossas vidas. Obrigado. Claro. O jovem espírita não pode ser apenas uma, mas na multidão, pois sabe o lado bom da vida e de sua bagagem deve mostrar. Levar ao mundo o sonho dos justos, o sopro do amor verdadeiro. As sinuosas curvas, as esquinas oferecem vice-tentação. Oh, jovem, tu tens o condão de ser o sal da terra, luz da escuridão. Todo exemplo é bem
lançar a semente. Estar no mundo vai ser diferente. Com alegria, viver o presente. Estar no mundo vai ser diferente. Nós vamos então fazer a nossa oração de encerramento. Vai ter passe ainda depois? Não. Vai? Então, o encerramento dessa parte do trabalho e logo a seguir a realização do passe. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, por termos nos levantado, conduzido os nossos passos até aqui, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos amigos, companheiros, pelo corpo físico, Pai, que Tu nos concedestes como bênção para que nosso espírito se desenvolvesse, evoluísse, por esta casa de luz em que aqui nos encontramos. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por tantas revelações espirituais, por tantos mestres em nossas vidas, em tantas e tantas encarnações, mestres que nos trouxeram o sentido e o significado, nos mostraram o caminho, que foram faróis a iluminar nossa jornada. E Tu mesmo, Senhor, viestes para a Terra, encarnando para exemplificar e para ensinar. E decorridos 2000 anos, Senhor, aqui nos encontramos, relembrando Teus ensinamentos e procurando seguir-te. Aos nossos irmãos espirituais, mentores desta casa, trabalhadores espirituais desta casa, muito agradecemos por todo o carinho e todo o cuidado que tem tido com encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E que abençoe e protejam também o trabalho do passe, manipulando as energias em benefício de todos aqueles que adentrarem a sala de cura. Assim, Senhor, somos gratos. E que as bênçãos que aqui colhemos nessa noite, pela presença de nossos irmãos espirituais, estejam junto conosco em nossos corações e nos acompanhem em nossa saída aos nossos lares, para que compartilhemos com todos os nossos entes queridos a mesma paz e a mesma harmonia que juntos aqui cultivamos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos aos nossos recados. A nossa casa oferece segunda-feira o aconselhamento fraterno com as terapeutas Lúcia e Fabíola. Maria Lúcia e Fabíola. Quem tiver interesse, a bonitinha de óculos aqui na frente. Quem tiver interesse, tem um caderninho lá atrás, aí você bota o teu nome, né? Bota o contato e assim que tiver uma oportunidade, uma das duas ligará para a pessoa e falará o dia que ela poderá vir ao atendimento fraterno. É gratuito, tá? O horário de atendimento para esse atendimento é de 14 horas às 16 horas. Terça-feira a gente tem a palestra pública, seguida dos passes, e em paralelo a gente tem a evangelização lá em cima das crianças, né? E a gente sempre procura alertar os pais que tragam seus filhos, né? Porque tudo começa na base, né? Um edifício, se ele não tiver a base sólida, ele pode ruir lá na frente.
Então, quem tem criança e se interessa pela doutrina, vem aqui nos passa, então pensa que se você está tendo benefício, imagina o seu filho começando desde cedo tendo esse benefício e tendo entendimento bem antes, né? Vai ajudar muito. Então, independente de religião, de qualquer coisa, a casa está aberta para todo mundo, né? Porque é uma casa de Deus, né? E Deus não tem religião. Então, o horário é de 19h30 às 21h. Quarta-feira, estudo da mediunidade. O estudo é aberto a todos que queiram estudar a mediunidade, entendeu? Mesmo, eu não sou médium, nunca vou trabalhar na casa espírita. Não importa. Porque você entendendo a sua mediunidade, o dia que acontecer alguma coisa com você, se tiver um pensamento ruim, um pensamento bom, você vai saber lidar com aquilo que a doutrina te ensina isso. Então, o horário de duração também de 19h30 às 21h. Na quinta, estudo sistematizado da doutrina. Atualmente a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Esse estudo é muito importante para que você compreenda o porquê que você está aqui e para que veio, né? É lógico que você não vai ter uma certeza, porque nem nós aqui temos certeza, mas você vai ter um entendimento do porquê. Aí você vai, nessa busca, você vai encontrar o seu verdadeiro caminho, que é o que ele falou aqui. Você vai evitar muito sofrimento na sua vida. Porque a gente que está na doutrina, eu, por exemplo, perdi minha mãe sábado retrasado, né? Então, as pessoas olham para mim e falam assim, não, você está tranquilo? Sim, estou tranquilo, porque eu entendo o que aconteceu. Entendeu? A gente só tem saudade, mas a gente entende, porque a doutrina te ajuda a isso, né? E fora os outros sofrimentos. Então, você acaba não sofrendo, você acaba entendendo o porquê das coisas e ainda fica grato a Deus. Eu sou grato a Deus de 90 anos ficar com a minha mãe. Imagina se eu perco ela com 60 anos. Imagina se eu estou com 18 anos e perco minha mãe, né? Então você tem essa força. E o estudo te ajuda a isso. E ajuda também a entender o que o palestrante às vezes fala aqui na tribuna, né? Está aberto também para todo mundo, 19h30 às 21h. A gente gostaria de frisar que esses estudos não é obrigatório a constância de você vir aqui, não. Você vem. No dia que você não pode vir, você não vem. Mas sempre que você tiver a oportunidade de vir, é uma homeopatia para o teu espírito, para o seu entendimento, para a sua evolução. Né? Sexta-feira é aberto só para quem se encontra em tratamento espiritual. A pessoa toma o passe hoje. Se o médium que está dando passe ali, o passista, falar para você, você precisa vir aqui para o tratamento. Isso não quer dizer que você esteja doente. Aqui é um hospital de almas. Um hospital de dor física. Dor física você vai no médico. Aqui é um hospital de almas. Às vezes você está com um problema que é um irmão desencarnado, que é um espírito, né? No caso, encarnado é alma, desencarnado é espírito. É um espírito que está sofrendo e soube que você vinha aqui à casa, ele vem com você. Mas ele gostou de ficar com você e fica com você. Ou então está te causando algum problema, um ente querido de muito tempo que não te abandona, que quer ficar do seu lado. E cada um tem que entender a situação que está. Nós estamos encarnados e temos os desencarnados. Então isso acontece ali com a espiritualidade, quando você toma um passe e no tratamento você vai ajudando a você e o irmão que precisa, né? O horário a gente pede para chegar aqui no máximo 18h30 para não atrasar os outros trabalhos. No sábado a gente tem o estudo da Mocidade Espírita, presidida pelo Natan. Quem tiver jovem em casa, adolescente também, e queira participar, é legal, porque também já ajuda muito, né? A gente está tendo muito problema de depressão já em jovens, então esse conhecimento da doutrina também ajuda muito a você tentar ter a fé no futuro, que o Zé Ronaldo falou aqui. Biblioteca, a gente tem aqui livros doutrinários, livros de romance, todo tipo de literatura, tá? Está aberto aqui para quem quiser pegar. Você pega, lê, se não der o tempo de ler naquele prazo que foi estipulado, você renova a assinatura e está aí para qualquer pessoa também, independente de qualquer religião. Campanha do Quilo, a gente oferece às famílias assistidas cestas de alimento, que são entregues em todo o último sábado do mês. Os itens que a gente coloca na cesta são açúcar, arroz, farinha de mesa, feijão, fubá,
leite em pó ou de caixinha, macarrão, massa de tomate, óleo, pó de café e sal. No momento, a gente está priorizando leite em caixinha e arroz. Tá? A gente agradece a todos que têm doado e nos ajudado a ajudar essas famílias também. Né? Quanto às vestimentas, a gente está começando a entrar aí já está terminando a primavera, daqui a pouco tem verão aí, a gente pede para evitar as roupas inadequadas. Né? Roupas curtas, decotadas, transparentes, né? Porque isso aqui é um hospital. Bom, a próxima palestra vai ser no dia 30, é a Mariinha de Valença, do Centro Espírita de Valença. O tema é livre. Quem vai presidir é a Nádia e quem vai evangelizar é a Tatiana. Bom, todos os recados foram dados.